muita paz da parte do Senhor Jesus sobre a sua vida. Bem-vindo, bem-vinda ao Seminário Ovelha Ferida. Este é o 5º dia, esta é a 5ª ministração do seminário. Muito obrigado, meu irmão, muito obrigado, minha irmã, pelo seu prestígio, por estar conosco. Obrigado pelos comentários, obrigado pelos compartilhamentos, pelas curtidas. Isso tem ajudado muito para que o YouTube mostre para mais pessoas e assim essa mensagem venha a atingir muitas vidas que estão precisando desta palavra. Eu quero agradecer também a minha esposa pela participação e nós dois queremos agradecer a sua audiência, ao seu prestígio e também agradecer a nossa irmã cantora Susana Scheiner com a Banda Vivo que tem abrilhantado este evento. Deus abençoe grandemente a vocês. Então vamos já estar nesta noite, eu vou estar ministrando a palavra, né? Cadê as promessas de Deus? Essa é a ministração que estarei trazendo nesta noite. E antes, como é o nosso costume, como temos feito desde o primeiro dia, vamos estar ouvindo a ministração do louvor, da adoração. Mas antes quero te pedir mais uma vez, curta, comente e compartilhe. Sempre deixe seu comentário, sempre deixe a sua curtida e compartilhe. Clique aí na palavra compartilhar, né? Role a página, faça com que o vídeo suba, vai aparecer a parte de baixo, tem a palavra compartilhar embaixo do vídeo, clica nela, vai abrir ali a opção WhatsApp, clique no WhatsApp, vai abrir o WhatsApp no seu aparelho e lá você escolhe, né? Seleciona grupos da família, contatos, pessoas que você entende que essa ministração vai ser muito importante para a vida delas. Faça isso e assim vamos estar levando essa mensagem mais adiante. Então agora com vocês a ministração do louvor pela irmã Susana Scheiner e a Banda Vivo. Aleluia! O tempo não passa em vão. Cada minuto tem a sua explicação. No meu e no seu viver só vai acontecer somente aquilo que Deus preparou e nada mais, nada além mais, nada além mais vai acontecer no seu viver além do que Deus preparou pra você. Esqueça os porquês, também os talvez. Só saiba tudo o que aconteceu. Foi permissão de Deus, cada lágrima, permissão de Deus, cada sorriso, permissão de Deus, cada perda é permissão de Deus, cada conquista, permissão de Deus, cada luta, permissão de Deus, cada vitória, permissão de Deus, cada vida, permissão de Deus, cada morte, permissão de Deus, tudo é pela permissão de Deus, permissão de Deus, permissão de Deus. Ele é dono de tudo, passado, presente e futuro, e tudo que acontecerá será pela permissão de Deus. Nada além mais, nada além mais vai acontecer no seu viver além do que Deus preparou pra você. Nada além mais, nada além mais vai acontecer no seu viver além do que Deus preparou pra você. Aleluia! Aleluia! Ele não perde o controle de nada. Ele é dono do passado, do presente e do futuro. E essa luta, aleluia, quem sabe? É momento de você se achegar, de você se quebrantar, de você se levantar, se encher novamente
realmente da presença de Deus, porque essa é a vontade dele. Que eu e você sejamos um com Ele. Aleluia, glória a Deus. Que eu e você possamos viver uma vida de intimidade com o Pai. Nada além mais, nada além mais vai acontecer no seu viver além do que Deus preparou pra você. Os porquês, também os talvez. Só saiba tudo o que aconteceu. Foi permissão de Deus, cada lágrima, permissão de Deus, cada sorriso, permissão de Deus, cada perda, permissão de Deus, cada conquista, permissão de Deus, cada luta, permissão de Deus, cada vitória, permissão de Deus, cada morte, permissão de Deus, cada vida, permissão de Deus, tudo é pela permissão de Deus, permissão de Deus, permissão de Deus. Graças a Deus por essa ministração de louvor, por essa letra maravilhosa que já tem trazido um alento, uma palavra de esperança, de confiança ao teu coração. Então vamos estar ministrando a palavra de hoje. O título é Cadê as promessas de Deus? Estou me baseando no livro de Juízes, capítulo de número 6, versículo 13 e 14, que diz o seguinte: Gideão respondeu: Meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão os milagres de que nossos antepassados nos falaram? Acaso não disseram, o Senhor nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se voltou para ele e disse: Vá com a força que você tem e liberte Israel dos midianitas. Sou eu quem o envio. Glória a Deus. Essa passagem que é muito conhecida nossa, acredito que você conheça. Se você ainda não conhece, eu recomendo que você abra a sua Bíblia, mas depois da ministração, localize o livro de Juízes, que é o sétimo livro da Bíblia, né? E você localize o capítulo 6 e o capítulo 7, e você vai entender o que estava acontecendo. Na verdade, o capítulo 5, 6, e você pode continuar o 7, 8 e 9, que conta ali a completa, que conta, né, a história completa da vida de Gideão. Então você vai entender perfeitamente o que estava acontecendo aqui. Mas eu quero resumir rapidamente. Israel tinha sido entregue por 6 anos consecutivos, que os midianitas, que era uma nação vizinha, eles avançavam sobre Israel na época da colheita e roubavam a colheita, roubavam os animais, e aquilo que eles não roubavam, eles destruíam, eles assolavam. E assim, 6 anos, Israel estava sendo dizimado pelos midianitas. E é claro, numa situação dessa, Israel empobreceu muito, então o povo estava numa situação de miséria. 6 anos em que as colheitas eram roubadas, 6 anos que seus animais, o gado, era roubado. Então, Israel estava numa situação muito deprimente. E Gideão, que era um israelita, ele fez alguma coisa interessante. Ele pegou um pouco do trigo que ele tinha na época da colheita e ele escondeu aquele trigo, ele começou a malhar aquele trigo para separar a semente, e na cabeça dele ele estava dizendo: eu não posso livrar toda a minha colheita das mãos dos midianitas, não posso livrar nem dos meus irmãos, nem da nação, mas essa porção de trigo midianita não vai roubar. E nós entendemos que ele estava muito nervoso, ele estava com raiva mesmo, ele estava malhando ali o trigo fora de lugar, ele tinha que malhar o trigo na eira, ele estava malhando o trigo num lugar apertado, no lugar que se pisam as uvas para fazer o suco da uva e depois o vinho. Então ele estava ali naquela situação humilhante.
E ele estava irado, mas ele não sabia. O anjo do Senhor veio de uma forma invisível, se postou ali embaixo de uma árvore e ficou observando Gideão. Ele ali com toda aquela raiva dele, com toda aquela energia, ele malhando o trigo no lagar. E teve uma hora que o anjo se revelou e disse para ele: homem, né, jovem valoroso, o Senhor está na sua vida. Gideão não gostou de ouvir nada disso e ele retrucou aquilo que nós temos lido. Então o Senhor nem respondeu para ele, que ele perguntou: cadê os milagres, né? Onde estão as coisas grandes que nossos pais nos contaram? E agora nosso povo está aqui. O Senhor nos abandonou, Deus nos abandonou. E ele estava aí realmente chateado, triste com toda aquela situação. Mas o anjo não respondeu para ele a razão de que o povo estava naquela situação. Nós entendemos pelo contexto que foi pela desobediência. Isso você vai aprender, você vai descobrir lendo todo o texto desde o capítulo 5 ali, que você vai perceber. O povo estava em desobediência, tinham deixado a Deus, entregue à idolatria, e por isso aquilo estava acontecendo na vida do povo. Mas o anjo não se preocupou e respondeu para Gideão, apenas disse com ele: vai na força que você tem, porque eu estou lhe enviando. Nessa tua força você vai vencer os midianitas. E Gideão continuou questionando e teve uma conversa ali com o anjo. E eu quero destacar nesta ministração de hoje o seguinte: que existem alguns crentes, né? Infelizmente, em nossos dias, principalmente no momento que nós estamos passando, que eles estão desanimados, que eles estão abatidos, que estão se sentindo abandonados por Deus, e por isso eles se entregam à tristeza e à depressão. E alguns até mesmo ficam magoados, estão magoados com Deus. Eles ficam apenas reclamando e ficam questionando: cadê as promessas que Deus fez na minha vida, que não aconteceram? E eles começam até a murmurar nessa questão. Mas através da narrativa que eu tenho lido da vida de Gideão, eu li apenas um pequeno texto, mas eu estou tirando aqui da narrativa da vida completa dele, nós podemos entender que o cumprimento das promessas de Deus vai acontecer através das nossas atitudes. Isso mesmo. As promessas de Deus vão se cumprir em nossa vida através da nossa atitude. Nós necessitamos fazer alguma coisa para que as promessas de Deus venham a se cumprir. E isso não está apenas presente na narrativa de Gideão, na história de Gideão, mas nós vemos isso em toda a Bíblia. Sempre existe algo que o servo de Deus, que a serva de Deus, que o homem, que a mulher de Deus tiveram que fazer para que as promessas de Deus viessem a se cumprir na vida deles. Sempre teve alguma coisa que Israel teve que fazer para que as promessas de Deus acontecessem na vida deles. Então, você está se perguntando agora: o que eu tenho que fazer então para que as promessas de Deus venham a acontecer na minha vida? As promessas que eu não estou vendo nenhum sinal de que elas vão se cumprir. Na verdade, as coisas que estão acontecendo na minha vida estão indicando o contrário, que essas promessas nunca vão acontecer. Bem, como eu disse, são através de algumas atitudes que as promessas de Deus acontecem em nossa vida, que elas se cumprem em nossa vida. Então eu vou vir aqui com vocês 3 atitudes básicas, fundamentais, essenciais que nós temos que tomar para que as promessas de Deus venham a acontecer, venham a se cumprir em nossa vida. A primeira atitude é essa: nós temos que tomar a iniciativa, fazendo o que está ao nosso alcance até Deus nos responder. Que foi justamente isso. Gideão não podia impedir que os inimigos atacassem, invadissem a terra e assolassem inclusive a sua casa, da sua família, e roubassem. Ele não podia deter aquela multidão de midianitas que invadiam Israel. Se a própria nação não tinha condições de resistir com seus recursos, com seu exército, o exército israelita não tinha como defender a terra, quanto mais um homem só. Então ele não podia impedir que os inimigos assolassem a terra e roubassem até mesmo a colheita que ele, com grande esforço, ele tinha preparado a terra, plantado, cuidado das ervas daninhas, todo aquele trabalho do agricultor, mas quando estava no ponto de colher, era-lhe roubado. Ele não podia impedir, mas alguma coisa ele fez.
Eu não posso pedir que toda a minha terra seja livre, né? Seja guardada, preservada deste assalto dos midianitas. Mas um pouco, a alimentação da minha casa, a semente para a próxima colheita, eu vou salvar. Interessante, né? Nós podemos deduzir que ele pensava algo semelhante. Ele disse, não posso guardar tudo, mas isso aqui que eu posso salvar, eu vou salvar. Midianita não vai roubar o pão da minha mesa. Então, diante das situações que estão acontecendo na sua vida, o que você deve fazer? Você deve analisar a situação. Você deve se perguntar, o que é que eu posso fazer sobre isso? Sobre tudo isso que está acontecendo na minha vida, sobre esse momento que a minha família está passando, sobre esse momento que eu estou passando, e que em vez de promessas, de bênçãos de Deus acontecendo na minha vida, eu estou vendo apenas assolação, desgosto, prejuízos, enfermidades, brigas, separações, tristezas, ataques. O que eu posso fazer em relação a isso? Você ora a Deus e busque saber o que você pode fazer. Na verdade, procure saber o que Deus espera que você faça. E você vai constatar que sempre existe alguma coisa que você pode fazer. Sempre existem possibilidades para que você faça. Então aquilo que cabe a você fazer, aquilo que está ao seu alcance fazer, você tem que fazer. Deus não vai fazer aquilo que você pode fazer. Ele só vai fazer aquilo que está fora do seu alcance. Então, enquanto você não vê as promessas de Deus se cumprindo, procure saber o que eu posso fazer para que essas promessas se cumpram. Qual que eram as promessas, qual que eram os milagres, as grandes coisas que Gideão estava esperando que Deus agisse. Era justamente fazer o mesmo que fez tirando o povo do Egito. Com o braço forte, mão estendida, mão poderosa, Deus se manifestou de uma maneira extraordinária e tirou o povo de Israel do Egito. E era isso que ele queria ver. Ele queria ver Deus se manifestando para livrar a nação daquele ataque dos midianitas. Então o que ele fez? Já que eu estou esperando o livramento de Deus, então o que eu posso livrar? O que eu posso guardar? O que eu posso preservar? E ele encontrou aquilo que ele poderia fazer, aquilo que estava ao alcance dele, e ele fez. Então faça o mesmo. Ore a Deus, medite, pense, analise. Deus te deu cérebro. Tem crente que pensa que Deus tira a razão quando salva a gente, que Deus faz tudo de forma ilógica. Não. Deus nos deu cérebro para pensar. O que te diferencia de todas as outras criações, de toda a criação de Deus, é o teu cérebro. Então, Deus te deu essa máquina maravilhosa de pensar e de raciocinar, então use ela. Use diante de Deus. E questione-se a você mesmo. O que eu posso fazer diante do que está acontecendo comigo? E você vai descobrir que sempre existem coisas que estão ao seu alcance. Então, faça aquilo que está ao seu alcance. Faça isso. E você vai perceber que quando você fizer aquilo que está ao teu alcance, e quando você tiver a ousadia de fazer aquilo que está ao teu alcance, e quando você tiver a disposição, a coragem, a fé, até mesmo a indignação contra o que está acontecendo, não atacando as pessoas, nada disso, mas uma indignação contra aquilo que está acontecendo, não aceitando que isso continue acontecendo na sua vida, na sua família, se voltando contra isso. Você pode orar, você pode jejuar, você pode dar o seu testemunho, você pode ser um crente fiel, que dê sempre uma palavra de esperança, mesmo quando outros questionem, você declare que Deus é fiel, que Deus vai agir, que Deus está agindo, que Deus está cuidando, que você está aguardando o livramento de Deus, da mesma maneira que Jó fez. Na situação dele era deplorável, não tinha esperança, o que foi que ele disse? Eu creio que ainda verei o livramento do Senhor, os meus olhos verão o Senhor se levantar a meu favor. Então, faça como Jó, faça como Gideão, tome as ações que são necessárias para você fazer, e assim você vai estar provocando o agir de Deus na sua vida. A segunda atitude essencial, básica, fundamental, necessária para você tomar é comprovar se realmente é Deus quem está enviando você. Quando Gideão estava ali, no seu ardor, fazendo a parte que lhe cabia, e quando o anjo falou para ele que Deus estaria na vida dele, que Deus estaria entregando os midianitas nas mãos dele, como se fosse um único homem, ele fez prova para saber se realmente era Deus que estava falando com ele. E você lê o texto que você vai descobrir a maneira que ele
pediu para comprovar se era realmente Deus que estava falando com ele. Deus comprovou que realmente era Deus que estava falando com Gideão. Mas depois dessa oportunidade, ele ainda pediu mais 2 provas. Então ele pediu 3 provas de que era Deus quem estava falando com ele. E sabe o que Deus fez? Deus não ficou com raiva, Deus não se chateou, mas Deus não somente deu as 3 provas que ele tinha pedido, Deus deu mais uma 4ª. Deus deu 4 provas. Ele pediu 3 provas e Deus deu 4 provas para ele, que era realmente Deus quem estava falando com ele. Então, Gideão, após fazer essa comprovação que realmente era Deus que estava falando com ele, aí sim, aí que ele pôde dar continuidade e obedecer à voz de Deus e se levantar contra aquela situação, fazendo aquilo que estava fora do seu alcance, agindo na fé, ok? Então, faça a prova para confirmar que realmente é Deus que está lhe dando a ordem de agir. Isso eu digo naquela segunda parte. Primeira parte, cabe a você, então faça. Agora, é claro que essa pequena parte sua não vai resolver a tua situação, mas Deus vai falar com você e vai lhe dirigir e lhe orientar, porque o livramento de Deus vem através de você mesmo. Deus vai agir em você e através de você para reverter essa situação. A sua vida está nas suas mãos, sim, está nas mãos de Deus, mas a tua atitude, no teu agir, é que Deus vai agir. Então, quando você tomar as atitudes necessárias para fazer aquilo que está ao teu alcance, certamente que Deus vai se manifestar e Deus vai falar com você. Aí Ele vai te mandar fazer coisas que estão fora do teu alcance. E antes de você fazer essas coisas que estão fora do teu alcance, que geralmente as coisas são até insanas, até absurdas, então você faça a prova de que realmente é Deus quem está falando com você. E depois que você fizer essas provas, depois que você tiver essa comprovação, aí sim, aí você vai agir. Que é a terceira atitude essencial, básica, fundamental, necessária para que as promessas de Deus aconteçam na sua vida. É agir de acordo com as ordens de Deus para fazer as promessas acontecerem. Isso mesmo, agir de acordo com as ordens, com os direcionamentos, as diretrizes que Deus vai lhe dar, que Deus vai lhe orientar. Depois que você confirmar que é realmente Ele, você vai agir de acordo com essa orientação, agir de acordo com essa direção. E o que vai acontecer? Você vai então ver Deus fazendo aquilo que você não pode fazer. Deus confirmando as suas ações, operando milagres a cada dia, em cada pequena situação. Deus vai abrindo portas, Deus vai mexendo pessoas, Deus vai mudando situações e Deus vai fazendo aquilo que aos teus olhos é impossível, mas Deus vai a cada dia abrindo o caminho para que você avance dentro da obediência às ordens dele. Então, depois que Gideão teve certeza que era mesmo Deus quem estava o enviando, ele tomou atitudes ousadas, humanamente insanas, absurdas. Então ele fez isso e Deus confirmou. Vai lá na história de Gideão, você vai perceber o que foi que ele fez, que era humanamente uma loucura. Mas através daquela loucura, ele teve uma grande vitória. Israel teve uma grande vitória através das mãos de Gideão. Então você, depois de comprovar que é Deus mesmo que está lhe enviando, ouse tomar as atitudes que forem necessárias, sim, mesmo que sejam humanamente absurdas, pois Deus vai lhe assegurar que está com você. Antes do momento decisivo, Deus ainda vai lhe dar mais uma prova de que Ele está diante de você, que Ele está enviando você, que Ele vai confirmar dia a dia as tuas ações, e assim as promessas de Deus vão começar a acontecer na sua vida. Os livramentos de Deus, os milagres de Deus, as bênçãos de Deus vão acontecer na sua vida, porque você vai estar agindo em ousadia, em coragem, em confiança, mas acima de tudo em obediência e em submissão a Deus. Bem, diante dessa narrativa que eu tenho passado aqui para você, então, entenda que Deus está respondendo ao seu questionamento. Seu questionamento que é: cadê as promessas de Deus na minha vida? Então entenda que Deus está esperando a sua atitude. Sim, atitude de reação
a desolação que o inimigo está infringindo em sua vida. Eu não sei se é espiritual, não sei se é ministerial, não sei se é financeira, não sei se é familiar, não sei se é na saúde, não sei se é profissional, não sei o que é. Mas isso que está acontecendo na sua vida, que está lhe abatendo, lhe entristecendo, lhe desanimando, essa falta de expectativas de vitória que você está tendo. Então, entenda que Deus está esperando que você tome uma atitude. Entenda que Deus está esperando a ação sua de não conformismo, de fazer aquilo que está ao seu alcance, de você descobrir e entender o que você deve fazer, ser ousado para fazer aquilo que cabe a você fazer. Então entenda que Deus está esperando a sua atitude de reação à desolação que o inimigo está operando. Não se conformar, não sentar, não ficar lamentando, não se colocar como vítima, nada disso. Não é isso que Deus quer, que você se lamente, que você se lamurie, que você se coloque como vítima, que você diga que não é nada, que não pode, se diga abandonado e comece a murmurar. Não é isso que Deus quer que você faça. Deus quer que você tome uma atitude como filho, como servo, como a serva, como aquele que conhece a Deus, que já tem experiências com Deus, que se lembra que Deus está na sua vida. Então que você pode agir contra a ação do inimigo. O inimigo não tem poder na sua vida. Então você pode fazer alguma coisa. Então levante-se e faça aquilo que está ao seu alcance. Por isso, estude a situação, analise a situação, use o cérebro que Deus te deu para descobrir o que você deve fazer, o que está ao seu alcance para motivar. Quando você começar a agir, você vai motivar o agir de Deus, a intervenção de Deus. Ou seja, provoque a ação de Deus na sua vida. É isso mesmo, faça como Gideão. Nós podemos entender que o anjo se colocou lá e nós entendemos também que aquele anjo não era outra pessoa, mas era o próprio Senhor Jesus, numa das aparições dele antes da encarnação, que se chama teologicamente de teofania. Então era o próprio Senhor Jesus que estava ali e ele ficou observando Gideão. E teve um momento que ele não suportou de ver a ousadia, a ação de Gideão, mesmo com aquela raiva, aquela indignação contra aquela situação. O Senhor Jesus se admirou, se manifestou, mostrou-se, se tornou visível e disse para ele: jovem valoroso, o Senhor é contigo. Então, provoque a ação de Deus a seu favor. Não fique conformado, não fique se lamentando, não aceite, mas vire-se contra a situação. Há alguma coisa que você deve fazer, então faça. Quando Deus agir a seu favor, porque quando você se mostra em ação, fazendo aquilo que lhe cabe, Deus não vai deixar você sozinho. Deus vai agir a seu favor, vai lhe enviar e vai lhe orientar. Sim, Ele vai te dar a orientação. E quando você tiver as comprovações que realmente é Deus quem está lhe enviando, então ouse, tenha essa ousadia, tenha essa coragem de fazer o que for necessário, sempre debaixo de obediência e de dependência de Deus. E você terá direcionamentos do Senhor. Sim, estratégias inusitadas, espirituais. E assim você testemunhará o reverter de toda desolação na sua vida, que vai se transformar em bênção. E toda assolação vai ser transformada em restauração. Em nome do Senhor Jesus. E eu finalizo dizendo para você: você só está questionando Deus? Então você não vai ter resposta. Quer ter resposta? Descubra o que você pode fazer e faça-o. Assim, a resposta de Deus chegará para você. E com a resposta de Deus lhe dirigindo, rompa esta ação. Isso, vá contra essa ação do inimigo que está agindo na sua vida, na sua família. Rompa com fé, com ousadia, com coragem. E o que vai acontecer? Você vai ver o Senhor operando grandes coisas em sua vida. E você vai ter a sua resposta. Onde estão as promessas de Deus? Você mesmo vai responder: elas estão em minhas mãos, na minha atitude de fé, ousadia, dependência e obediência. Lembre-se, você está debaixo de promessa. Cabe a você fazer essa promessa acontecer em sua vida, em nome de Jesus. Receba esta palavra de fé, essa palavra de esperança, essa palavra que motiva você à ação, que tira você do vitimismo,
que desperta você, sacode você e tira você da reclamação, da depressão, da tristeza, de se sentir nada, em nome de Jesus. Você está debaixo de promessa. Há uma mão poderosa sobre a sua vida. Agora cabe a você a tua ação, a tua atitude que é necessária para que essa mão se mova a teu favor, para que essas promessas aconteçam. Daniel, que teve tanta intimidade com Deus, o profeta Daniel, estava lá no exílio, e ele estudando e o Espírito Santo revelando para ele coisas profundas na palavra. E ele descobriu, estudando as profecias, que deveriam acontecer 70 anos de cativeiro. E ele fez a contagem e percebeu, os 70 anos de cativeiro já passaram. E cadê nós voltarmos? A promessa de que nós voltaríamos para a nossa terra. Essa promessa não está acontecendo. E o que foi que ele fez? Ele começou a buscar o Senhor em jejum, em clamor, em humildade. E tem ali uma linda oração que Daniel fez. E quando ele fez essa oração, Deus veio ao encontro dele com revelações mais profundas ainda. E nós entendemos que a oração de Daniel foi que fez as rodas, as engrenagens da máquina da promessa de Deus começarem a girar. Se Daniel não tivesse feito aquela oração, será que aquelas coisas teriam acontecido? As promessas de Deus começaram a acontecer quando Daniel entrou em oração. Quando ele começou a clamar a Deus, aí sim, as promessas de Deus começaram a acontecer. Dali a pouco, nós vamos o grande rei Ciro levantando um decreto e liberando o povo para que voltasse para a sua terra, liberando os judeus para que retornassem à sua cidade, para que reconstruíssem as suas cidades. Então, faça as promessas de Deus acontecerem. Elas estão sobre a sua vida. Agora depende de você fazer com que elas comecem a acontecer. Vamos orar? Querido Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por essa palavra profética sobre a vida do teu filho e da tua filha, que já está sentindo que verdadeiramente tu tens falado, Senhor, diretamente com ele, diretamente na sua causa. Aquelas questões que ele estava colocando diante de ti, ele teve a resposta tua agora através dessa mensagem. Ele está percebendo claramente que tu estás falando com ele. E agora, Pai, em nome de Jesus, que o teu filho e a tua filha possa entender qual que é a parte que lhes cabe fazer, o que é que tu está esperando que eles hajam, que eles façam, para que tu comeces a cumprir as tuas promessas na vida do teu filho e da tua filha. E assim, em nome de Jesus, as cadeias, Senhor, do vitimismo, as correntes pesadas da amargura, da tristeza, da decepção que os teus filhos estão se entregando, caem agora por terra, estão sendo quebradas agora pelo poder da palavra, pela unção da palavra, estão caindo por terra. O teu filho e a tua filha já está sentindo, Senhor, o teu ânimo, já está sentindo, Senhor, a renovação, já está sentindo, Senhor, que as suas forças estão retornando, já está sentindo esperança, já está sentindo a alegria dos céus na sua vida. E assim, eles já começam a entender que há algo que eles precisam fazer, e eles já estão se dispondo nos seus corações a agirem. Então, em nome de Jesus, meu irmão e minha irmã, receba essa palavra de confiança. Busque de Deus o que você deve fazer. Analise a situação, Deus vai te mostrar. E comece a fazer. E você vai perceber que Deus vai começar a cumprir as promessas dele na sua vida. Deus vai falar contigo mais diretamente. Deus vai lhe dar orientações, estratégias, quem sabe em sonhos, quem sabe em palavras proféticas, quem sabe você estudando a Bíblia. Ele tem as 1000 maneiras de falar e ele vai te dirigir. E você vai entender que é ele, porque você vai fazer prova de que realmente é ele. E você vai constatar que ele está dirigindo a tua vida, orientando. E você vai andar em cima dessas palavras de direcionamento de Deus. E você vai fazer com que todas as cadeias sobre a sua vida sejam rompidas, quebradas sobre a sua família, e as promessas de Deus vão acontecer na sua vida em nome de Jesus. E você vai viver tudo aquilo que Deus tem na sua vida, na sua família, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Então, muito obrigado pelo seu prestígio. Ore por nós, por mim, pela minha esposa, irmã Suzana, a Banda Vivo, para que Deus continue a nos usar em suas mãos, conforme a sua vontade. E nos colocamos à disposição de vocês. Está aqui embaixo o nosso contato, através do Instagram, através do Facebook. Você pode mandar uma mensagem para nós, um pedido de oração, marcar uma hora de um aconselhamento. Nos colocamos à tua disposição
porque nós temos certeza que sempre Deus terá uma palavra para a tua vida. E também nós queremos dar continuidade, não queremos ficar apenas nesse seminário. Aquilo que você deseja ouvir, qual que são as tuas questões na vida espiritual, na vida cristã, quais são as tuas perguntas, as tuas dúvidas, coloque aí nos comentários, aqui no YouTube, ou então lá no grupo do Facebook, no WhatsApp, no Telegram. Coloque lá os seus comentários, as tuas sugestões de estudos de palavras que vocês querem ouvir. É sobre batalha espiritual, é sobre a vida com Deus, é sobre intercessão, sobre jejum. Quais são as suas dúvidas? Coloque aí e nós estaremos colocando, novos estudos, novas ministrações, de acordo com aquilo que vocês desejam ouvir, desejam aprender da parte de Deus. Muito obrigado pelo vosso prestígio. Deus vos abençoe. Não é mais seminário Ovelha Ferida, é seminário da ovelha curada, da ovelha restaurada, em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida e a sua casa, hoje e para sempre. Amém, amém, amém. Graças a Deus.